Mateus 5,13 está escrito assim: vós sereis, correto, igreja? Vós sereis, correto, igreja? Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Podeis se assentar, meus irmãos, com a Bíblia aberta para meditarmos nessa porção da palavra de Deus. Glória a Deus. Meus amados, Mateus capítulo 5, versículo de número 13, se encontra dentro do poderoso Sermão do Monte. O Sermão do Monte é considerado o maior sermão já pregado na face da história. O Sermão do Monte, ele é tão extraordinário que Gandhi, falando a respeito de Cristo, ele disse que se tudo sobre Cristo tivesse sido perdido e se tivesse conservado somente o Sermão do Monte, não teria perdido nada, dado a importância e a significância do Sermão do Monte. No início desse Sermão do Monte, Jesus começa a falar a respeito do comportamento do mundo para com seus discípulos. Jesus afirmou para os seus discípulos, dizendo que o mundo iria hostilizar eles, que o mundo iria perseguir eles, maltratar eles. Mas se por um lado, Jesus falou a respeito do comportamento do mundo para com os discípulos, Jesus também falou do comportamento dos discípulos para com o mundo. Porque nós não andamos, irmãos, ou os discípulos de Jesus, eles não andam na mesma mão do mundo, mas Jesus nos chamou para andarmos na contramão do mundo. Eu gosto de uma fala de A.W. Tozer, que ele disse que não há acordo entre o cristão e o mundo, mas há um ultimato. Foi Tiago que disse que aquele que se torna amigo do mundo constitui inimigo de Deus. E após Jesus falar a respeito do comportamento que os seus discípulos deveriam ter para com o mundo, Jesus usa a metáfora do sal. E quando nós olhamos para o sal na Bíblia, nós vamos perceber que entre o Antigo e o Novo Testamento há cerca de 30 referências ao sal, dado a importância e a grande significância que o sal tem na Bíblia Sagrada. O sal, meus irmãos, ele era muito usado, muito utilizado no Antigo Testamento. O sal no Antigo Testamento, ele era utilizado de algumas maneiras. Primeiro, o sal, ele tinha um uso culinário, ou seja, o sal, ele era usado como tempero. O sal, ele era usado para dar sabor aos alimentos. Projeta para nós aí, por favor, pastor Alex, Jó capítulo 6, versículo de número 6. E nós vamos ter essa confirmação de que o sal no Antigo Testamento, ele era usado para dar tempero ou dar sabor aos alimentos. Olha o que diz Jó capítulo 6, versículo 6. Pode-se comer sem sal o que é insípido? Ou seja, Jó faz uma pergunta que a resposta é não. Então isso aponta para nós a utilização do sal no Antigo Testamento. Mas o sal, ele era usado não apenas no seu uso culinário, mas o sal também, meus irmãos, ele era usado nos sacrifícios. Pastor Alex, por gentileza, projeta para nós Levítico capítulo de número 2, versículo de número 13. Como hoje nós nos encontramos num culto de ensino, então nós vamos citar algumas referências bíblicas e nós vamos estar lendo para confirmar aquilo que nós estamos falando ou ensinando nesta noite. Então, em segundo lugar, o uso do sal no Antigo Testamento
é que o sal estava presente nos sacrifícios. E o sal, ele era usado não apenas nos sacrifícios que os sacerdotes ofereciam para Deus, mas o sal também era usado nas ofertas oferecidas ao Senhor. Olha o que diz Levítico 2, versículo 13. Todas as suas ofertas de cereais temperarás com que, irmãos? Temperará com que, irmãos? Temperarás com sal. Então veja a importância que o sal tinha. O sal era tão importante que ele era incluído no sacrifício a Deus e nas ofertas a Deus. Isso mostra uma grande lição para nós. Qual é? É que Deus não quer um sacrifício, nem muito menos uma oferta insossa, mas Ele quer algo que tenha gosto, Ele quer algo que tenha sabor, Ele quer algo que tenha valor. Mas em terceiro lugar, o sal no Antigo Testamento, ele tinha não apenas o uso nos sacrifícios e nas ofertas, mas o sal no Antigo Testamento, ele era usado como símbolo de aliança. Projeta para nós, por favor, Números capítulo de número 18, versículo 19, e depois 2 Crônicas 13, 5. O sal, ele era usado como um símbolo de aliança. Veja o que diz Números, capítulo de número 18, versículo de número 19. Todas as ofertas alçadas das coisas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, eu as tenho dado a ti, teus filhos e tuas filhas contigo, como porção para sempre. É um pacto perpétuo, ou seja, é uma aliança perpétua de que, irmãos? De que, irmãos? De sal, para o Senhor, perante o Senhor, para ti e para a tua descendência contigo. Ainda em 2 Crônicas, capítulo de número 13, versículo de número 5, nós vamos ver que Deus fez uma aliança com a descendência de Davi, e essa aliança foi uma aliança de sal. Está escrito em 2 Crônicas, capítulo 13, versículo de número 5, porventura não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por um pacto de que, irmãos? Por um pacto de que, irmãos? Por um pacto de sal. Então perceba que em terceiro lugar o sal, ele era usado no Antigo Testamento como uma aliança, e acredita-se que esse costume ainda é usado nos dias de hoje. Existem alguns países, existem algumas nações, que quando um homem vai entrar em uma aliança com outro homem, eles ainda fazem um ritual com uma espécie de sal. Eles pegam um ritual, ambos comem uma certa porção de sal, e confirmando a sua aliança entre si, confirmando o seu pacto entre si, um diz para o outro que haja sal entre nós, ou seja, que haja concordância entre nós, que haja verdade entre nós. Mas em quarto lugar, o sal no Antigo Testamento, ele era usado também como purificação. Sim, o sal era usado como purificação para algumas coisas. No livro de 2 Reis, capítulo de número 2, do versículo de número 19 ao versículo de número 22, mais para frente eu vou citar esse episódio. O profeta Eliseu, ele ficou sabendo que as águas de Jericó eram águas contaminadas, eram águas que faziam com que a terra fosse estéril, com que a terra não produzisse, impedindo dos próprios animais se autorreproduzirem. Aí o profeta Eliseu, ele pediu um prato novo com uma porção de sal e aplicou sobre a fonte das águas de Jericó, porque o sal no Antigo Testamento, em quarto e último lugar, ele era usado também como purificação. Eliseu pegou aquele punhado de sal, espalhou sobre a fonte
e através do sal Deus restaurou as águas de Jericó. Daqui a pouco retornamos para este episódio. E quando chegamos em Mateus capítulo 5, versículo de número 13, Jesus, ele faz uma declaração, irmãos. Jesus, ele faz uma afirmação. Jesus disse: vós sois o sal da terra. Jesus não disse para os seus discípulos: vocês serão. Mas Jesus afirmou dizendo: vocês são o sal da terra. Eu gosto de uma frase de Charles Spurgeon, quando ele disse que Deus não nos chamou para sermos o caramelo do mundo, para sermos o doce do mundo, mas Deus nos chamou para sermos o sal da terra. E nós não podemos perder esta identidade de que nós somos sal da terra. Perceba a expansão daquilo que Jesus está falando. Jesus não disse: vocês serão sal do templo. Jesus não disse: vocês serão sal da igreja. Jesus não disse: vocês serão sal da sua casa. Jesus não disse: vocês serão sal do seu ministério, da sua família. Mas Jesus disse: vocês são o sal da terra. Um escritor pentecostal, por nome de Orlando Boyer, falando a respeito desta palavra, ele diz que os profetas do Antigo Testamento, eles foram chamados para ser sal em Canaã, eles foram chamados para ser sal em Israel, mas nós como cristãos, nós fomos chamados para ser sal da terra inteira. É por isso que Jesus Cristo disse em Mateus 28:19: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, porque nós não somos sal apenas de uma localidade, mas nós somos o sal da terra. E quando nós olhamos para o sal, nós vamos perceber que existe algumas propriedades do sal. E eu queria aqui apontar para os irmãos 5 propriedades do sal. Quantas propriedades? Quantas propriedades? 5 propriedades do sal. A primeira propriedade do sal é a sua cor. Eu pergunto para os irmãos, uma pergunta redundante: qual é a cor do sal? Qual é a cor do sal? A cor do sal é branca. E quando nós olhamos para a Bíblia, branco fala de pureza, branco fala de santidade. Agora, quando Cristo fala para os seus discípulos que eles são o sal da terra, Jesus estava apontando algumas propriedades que o sal simboliza ou que o sal representa. Então, uma vez que o sal é branco, o sal fala-nos de pureza. Você pode repetir após mim? Diga: o sal representa pureza. Então, em outras palavras, Jesus estava querendo dizer para os seus discípulos que antes de qualquer coisa, eles deveriam ser homens puros. Agora é interessante que quando nós retrocedemos um pouco, Mateus capítulo 5, em especial no versículo de número 8, Jesus já estava falando a respeito de pureza. Pastor Alex, projeta para nós, por favor, Mateus capítulo 5, versículo 8. Agora veja a primeira vez que Jesus fala de pureza em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte. Ele diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, quando Jesus fala para os seus discípulos: vocês são o sal da terra, Jesus estava querendo dizer para eles também que eles deveriam ter corações puros, mas que os discípulos deveriam não apenas ter corações puros, corações brancos, corações limpos, mas os discípulos também
eles deveriam ter as suas mãos limpas. Por quê? Porque o Senhor nos chamou para andarmos com o coração limpo. O Senhor nos chamou para andarmos com as mãos limpas. No Salmos de número 24, no versículo de número 5 e 6, olha só o que o salmista disse. Pastor Alex, lança para nós mais uma vez. O salmista disse no Salmos de número 24, versículo de número 5 e 6. Projeta o 6, por favor, Pastor Alex. Olha só o que ele disse. Não é essa referência, eu acabei anotando errado. Mas nos Salmos, o salmista fez uma pergunta dizendo: Senhor, quem habitará no teu santo templo? Ou quem estará na tua santa morada? Aí ele disse no 24, versículo 4, é isso mesmo, no 24 ele dá a resposta dizendo: aquele que é limpo de mãos e aquele que é puro de coração. Veja que o salmista responde dizendo que não basta ser somente limpo de mãos, mas tem que ser limpo de coração, porque há quem seja limpo de mãos e não seja puro de coração. Mas o Senhor nos chamou como sal da terra para sermos limpos de mãos e também para sermos limpos de coração. Isto simboliza que o crente, como sal da terra, ele deve possuir limpeza nas suas mãos e ele também deve possuir limpeza no seu coração. Mas existe uma outra propriedade do sal. Qual é a segunda propriedade do sal? A segunda propriedade do sal é que o sal tem a capacidade de dar sabor ou melhorar o sabor. Sim, o sal, ele tem essa força, essa função de dar sabor à comida ou de melhorar a comida. As irmãs que estão presentes aqui sabem muito bem disso. Os irmãos que cozinham aqui sabem muito bem disso. Que às vezes o único detalhe que falta na comida para dar aquele sabor que você quer, para dar aquele sabor que você espera, às vezes falta só uma pintadinha de quê? De quê, irmãos? Olha só, tá cheio de cozinheiro e de cozinheira aqui nessa noite. Falta às vezes uma pintadinha de sal. E às vezes quando a comida é servida e alguém começa a comer, fala assim: nossa, a cara está muito boa, mas está faltando um pouquinho de sal. Por quê? Porque o sal tem essa função. O sal tem a função de dar sabor à comida ou de melhorar a comida. É por isso que às vezes alguém fala assim: ficou bom, mas dá para melhorar, vamos colocar um pouquinho de sal. E alguns intérpretes, à luz desta aplicação, eles dizem que essa é a característica mais importante do sal, e que Jesus queria que os seus discípulos acrescentassem sabor àqueles que estão à sua volta, àqueles que estão ao seu derredor. Com isso, Jesus está querendo dizer para mim e para você que nós temos que fazer duas coisas na vida das pessoas. Primeiro, nós temos que dar um bom sabor na vida das pessoas. E se elas já tiverem um certo sabor bom, nós, como sal da terra, nós devemos melhorar o sabor destas pessoas. Irmãos, existe muita gente aí que precisa ter sabor na vida. Existem pessoas que são ricas, que são prósperas, que têm muitas posses. E existem pessoas também que não têm lá as suas condições, mas ainda falta alguma coisa, ainda falta um certo sabor. E Jesus, ele nos chamou como sal da terra, para darmos sabor às pessoas que estão à nossa volta, ao nosso derredor. E esta palavra, irmãos, esta afirmação de Jesus, ela deve nos confrontar, porque nós devemos nos perguntar: Senhor, será que eu estou dando sabor para as pessoas que eu estou rodeando? Senhor, será que eu estou melhorando as pessoas que eu estou
rodeando, porque existe pessoas, irmãos, que quando ela chega no ambiente, ela tem a influência, ela tem o poder de mudar o ambiente. Não é um ambiente que muda esta pessoa ou que transforma esta pessoa, mas é a pessoa que muda e transforma o ambiente. Por quê? Porque ela tem a propriedade do sal. Você já ouviu alguém falar assim: nossa, parece que aqui estava assim, parece que aqui estava assado, mas depois que fulano entrou, nós sentimos uma paz, nós sentimos uma alegria. O que é isso? É alguém que está servindo a Jesus como sal, é alguém que está servindo a Jesus e dando sabor aos outros irmãos. Às vezes encostam pessoas perto de nós, pessoas tristes, pessoas desanimadas, pessoas cabisbaixas, pessoas enfraquecidas espiritualmente, e nós, como sal da terra, nós temos a responsabilidade de dar sabor a estas pessoas. Tem pessoas que perderam o sabor da vida, irmãos, tem pessoas que perderam o sabor das coisas, sabe, perderam o apetite pelas coisas. Tem pessoas que perderam o apetite pela igreja, perdeu o gosto pela igreja. Existem obreiros talentosíssimos que perderam o sabor, perderam o gosto pela igreja, era envolvido, era atarefado na igreja, mas nesta noite o Senhor está levantando eu e você como sal da terra, para voltar a dar sabor e melhorar o sabor na vida daqueles que um dia disseram como um salmista: o meu prazer é estar na casa de Deus. Eu creio, irmãos, que Deus nos impulsionará a dar mais sabor na vida do próximo, a dar mais sabor na vida das pessoas. Porque o sal tem esta segunda propriedade, a propriedade de dar sabor ou de melhorar o sabor. Ou seja, quando o sal ele é aplicado em um ambiente, o ambiente muda. Agora eu pergunto para mim e para você: quando nós somos aplicados em um ambiente como sal, esse ambiente melhora ou piora? Quando nós chegamos no nosso setor de trabalho como sal, o nosso setor de trabalho melhora ou piora? Quando nós estamos chegando no nosso ambiente de trabalho ou no nosso convívio social, quando as pessoas nos enxergam se aproximando, será que as pessoas dizem: lá vem aquele crente que faz a diferença? Ou as pessoas dizem: lá vem aquele crente que só causa embaraço? Porque infelizmente existe isso, irmãos. E é por isso que Jesus disse para os seus discípulos: vocês são o sal da terra, vocês estão sendo levantados, é para dar sabor às pessoas, é para melhorar o apetite e o desejo da vida das pessoas. E o cristianismo é para a vida, o cristianismo é para a vida, aquilo que o sal é para a comida. Da mesma forma que o sal é usado para dar sabor e para melhorar o sabor da comida, o cristianismo também, ele é levantado por Deus para dar sabor à comida e para melhorar a comida, irmãos. A terceira propriedade do sal é que o sal ele não apenas tem a capacidade de dar sabor ou melhorar o sabor, mas é que o sal ele tem suas propriedades antissépticas, ou seja, o sal ele é usado para curar feridas. Há uma referência no livro do profeta Ezequiel, que o profeta Ezequiel profetiza dizendo que quando as crianças nasciam, era aplicado uma certa quantidade de sal sobre as crianças, e as mães esfregavam as suas mãos sobre o corpo da criança, para que o sal viesse a curar toda e qualquer tipo de ferida sobre o corpo da criança, porque o sal ele tem essa propriedade de curar as feridas. Só que quando o sal ele é aplicado sobre a ferida, o sal ele causa uma certa ardência. Quando o sal ele entra em contato com a ferida aberta, o sal causa uma certa doloração, causa uma certa irritação.
E nós, como sal da terra, que pregamos a palavra de Deus, que pregamos a verdade do evangelho sobre o pecador ferido nos seus delitos e pecados, ele sente incômodo, ele sente uma ardência, porque a palavra de Deus confronta o pecado do homem, e o pecado do homem é a maior ferida exposta dentro de si. E aí nós, como sal, nós pregamos a palavra para o pecador ferido nos seus delitos e pecados. E aí, uma vez que o pecador, ele ouve a palavra de Deus, ele pode ter duas reações à pregação da palavra de Deus e o evangelho. Primeira reação, ele pode ficar na defensiva, ele pode se defender e justificar as suas ações, culpando o mundo inteiro, menos culpando a si mesmo, mesmo não assumindo o seu pecado. Com isso, ele está sem ser perdoado do seu pecado. Mas existe também um outro pecador, que ouve a palavra, que recebe a palavra, que não cai na defensiva, mas ele permite que o sal faça o seu doloroso trabalho de desinfecção, que no final levará a cura da sua ferida. É quando nós, como sal da terra, estamos pregando o evangelho para alguém, o evangelho que João Batista pregava, o evangelho que Jesus pregava, o evangelho que os apóstolos pregavam, que era um evangelho com sal. Hoje, infelizmente, estão pregando um evangelho mamão com açúcar, mas na Bíblia nós enxergamos que o evangelho ainda tem sal, e ele continuará provocando a sua ardência. E quando o sal ele é aplicado na ferida do pecado, causa ardência. É por isso que tem pessoas que às vezes recusam o evangelho, e a gente diz: Jesus pode mudar a tua vida, pode mudar a tua história, pode escrever o teu nome no livro da vida, mas ela não querendo se livrar das suas feridas, ela diz: mas se eu me converter, se eu entrar nesse evangelho aí, eu vou ter que deixar de fazer isso e fazer aquilo. Ou seja, ela não se permite ser cuidada pela aplicação do sal. Mas quando um pecador entrega a sua vida para Jesus, o sal é aplicado na sua ferida, e por mais que causa uma ardência, a sua ferida é fechada, a sua ferida é sarada, porque é exposto para ela o evangelho que ainda é sal. O evangelho sem esse componente sal, um evangelho sem esse componente ardido, está incompleto. Um evangelho que não tem sal é um evangelho incompleto. É por isso que eu citei aqui o profeta Eliseu, em 2 Reis, capítulo 2, versículo de número 19 ao 22. Projeta mais uma vez para nós, por favor, pastor Alex. Veja a importância do sal, o efeito do sal, aquilo que o sal pode realizar nas nossas vidas. O sal da palavra, o sal do evangelho, o sal da conversão, o sal do arrependimento pode provocar em mim e você uma mudança extraordinária. Irmãos, enquanto estivermos escondendo as nossas feridas, impedindo que o sal da palavra seja aplicada nela, nós não seremos curados. Mas por mais que o sal da palavra promova dor nas nossas feridas, na medida que ela é aplicada arde, na medida que ela é aplicada incomoda, mas no final promove cura e restauração. Você que me ouve nessa noite aqui na igreja, você que me ouve nessa noite através das redes sociais, permita com que Deus aplique o sal dele sobre as suas feridas, e então você será totalmente sarado, totalmente curado. Mas nessa noite ele está dizendo: deixa eu aplicar o remédio nesta tua ferida. Porque às vezes nós não queremos que a ferida seja curada, às vezes nós só queremos alívio das feridas e conviver de uma vez por todas com as nossas feridas. Mas Deus, Ele quer sanar esta ferida, extirpar esta ferida. Mas para isso basta você dizer: Senhor, aplica o teu sal sobre a minha vida, porque eu quero ser curada.
Eu não sei qual é a ferida sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre o seu coração, mas eu sei que nessa noite Deus está dizendo para alguém: deixa eu aplicar do meu remédio sobre a tua ferida, porque tu tens a ferida e eu tenho o remédio e eu também quero te curar. Aleluia, 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 aleluia. Deus está cuidando da ferida de alguém. Deus está cuidando de feridas antigas. Deus está curando de feridas passadas, mas Ele também está curando feridas feitas no presente. E hoje Ele está dizendo: eu quero curar você, eu quero sarar você. Deixa eu aplicar o meu sal. Aí falaram para o profeta Eliseu. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que a situação desta cidade é agradável. A situação desta cidade é agradável, como vê o meu senhor. Ou seja, era eles dizendo assim: veja, Eliseu, a cidade é agradável, a cidade é bonita, é linda, é bela. Aí eles continuam dizendo: porém. Já parou para prestar atenção, irmãos, que a Bíblia sempre dá esses detalhes? Porém, é como a Bíblia quando ela fala a respeito de Naamã, que era um homem valoroso, que era um homem que conquistou muitas coisas, porém. Mas Deus, Ele é aquele que sempre supera e vence os nossos porém, irmãos. Porque Ele tem sal. Aí disseram para Eliseu: porém as águas são péssimas. Ou seja, as águas são ruins. E qual era a consequência pelo fato das águas ser ruins? E a terra é estéril. Ou seja, a terra não produzia para nada, pastores. O problema não era a semente, o problema não era o semeador, o problema era a terra. Mas Deus ainda tem remédio para a terra improdutiva, e a terra improdutiva vai produzir para a glória do nome dEle. Olha o versículo 20. E ele disse: trazei-me um jarro novo. Eu gosto da versão que diz assim, ó: trazei-me um prato novo. Porque Deus iria começar a tratar do problema através do profeta Eliseu. Só que antes de Deus tratar do problema, Deus queria algo novo. Porque às vezes nós queremos que Deus resolva os nossos problemas com coisas velhas, e Deus não resolverá os nossos problemas com coisas velhas. Deus resolverá os nossos problemas com coisa nova. Talvez você se questione: Senhor, eu já tentei de um jeito, já tentei de um outro. É porque você está tentando com técnicas, com práticas antigas. Experimente práticas e técnicas novas que o Senhor te direciona, e você verá o milagre acontecer. Aí Eliseu disse: trazei-me um prato. Olha aí a versão, obrigado, pastor Alex. Trazei-me um prato novo. Agora tem que ter a liberalidade para liberar o prato novo. Porque o Senhor não pede um prato velho, Ele pede um prato novo. O nosso problema, sabe qual que é? É que quando Deus nos pede um prato novo, nós queremos dar para Deus um prato velho. Como é que desfrutaremos coisas novas de Deus, se rotineiramente estamos entregando coisas velhas para Deus? E às vezes eu e você dizemos para Deus: Senhor, eu quero algo novo, eu quero algo novo, eu quero algo novo. Mas nós só entregamos coisas velhas, as mesmas práticas, os mesmos costumes. Mas se eu e você queremos viver um milagre novo, uma experiência nova, um tempo novo, nós devemos entregar coisas novas. Eu não sei para quem que foi que o profeta Eliseu pediu aquele prato novo, mas eu imagino que ele tenha feito contato com um homem. Isso é conjectura minha, o texto não diz nada disso, é conjectura minha. E eu imagino um homem indo até a sua casa falando com a sua esposa. E eu imagino aquelas esposas que colecionam pratos, porcelana, de casamento ainda. Eu me lembro, irmãos, que uma vez eu trabalhava numa empresa e eu levava marmita. Aí eu levei uma marmita que era da coleção da minha esposa. Só que assim, para mim, era uma tapué normal, comum.
Aí eu deixei lá no serviço. Cheguei em casa. Se você estiver assistindo, minha lindona, graças a Deus você já me perdoou. Primeira coisa que ela perguntou: cadê a Tupperware? Eu falei, eu larguei lá no serviço, deixei para lá, fiquei sabendo que uma pessoa pegou. Você vai voltar lá e vai pegar, porque faz parte da minha coleção. Eu fui correndo, irmão. E deu trabalho para recuperar, porque mulher tem apego a essas coisas, e está certo. Agora imagina quando Eliseu falou assim, tem que ser um prato novo. Aí o homem chegou na casa, chegou na esposa e falou assim, meu amor, eu quero um prato. Para quê? O profeta Eliseu que pediu. Porque ele vai fazer um negócio aí para resolver um problema. É conjectura minha, tá, irmãos? Perdoe a conjectura do pregador. Aí imagina a mulher rapidinho, pegou o prato, pegou aquele prato. Ah, o profeta pediu, vai usar não? Vai usar na beira do rio ali em Jericó. Pega esse prato, velho. Quando entregou ele, não, tem que ser o prato novo. Se você quer a solução para o problema, mulher, se você quer ver a cura de Deus no meio do povo, não tem que ser o prato velho, mas tem que ser o prato novo. Ô irmão, você está esperando um milagre velho ou um milagre novo? Eu estou esperando um milagre novo, mas para isso nós temos que entregar coisas novas. Quando entregaram o prato novo para o profeta Eliseu, ele disse assim, ponde nele o quê? Ponde nele o quê? Sal. Talvez alguém possa olhar e dizer, mas o sal é algo insignificante. Pode ser insignificante na minha e na sua mão, mas quando nós colocamos o prato novo e o sal nas mãos de Deus, Ele pode fazer disso uma ferramenta, um instrumento de milagres. Aleluia. Aleluia. Aí colocaram o sal no prato novo e lhe trouxeram, versículo 21 e 22. Então saiu ele ao manancial das águas. Ou seja, então saiu ele à fonte das águas e deitou sal nele. O pessoal dizia assim, o problema está aí. Só que sabe o que é que o povo estava acostumado a fazer? Eles não estavam tratando o problema na fonte. Eles estavam tratando o problema nos córregozinhos que as águas corriam. Aí quando as águas chegavam na lavoura e destruíam lavouras, e essa água aqui está matando as plantas. Até os animais estão se sentindo mal com essas águas. E eles tentavam melhorar a água e não conseguiam melhorar. Por quê? Porque estava tentando tratar no lugar errado. Mas Eliseu disse assim, para vocês melhorarem isso aqui, para solucionar esse problema, vocês têm que ir na fonte. Aí pegou o prato novo, pegou o sal. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse, assim diz Eliseu? Não. Assim diz o Senhor, sararei a estas águas e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. As águas estavam provocando duas coisas, estava provocando morte e esterilidade, mas o profeta Eliseu disse, ei, Deus tem sal para tratar com a morte, Deus tem sal para tratar com a esterilidade. Ele espalhou o sal sobre o manancial e o manancial foi curado, e agora o manancial não espalhava mais morte, não espalhava mais esterilidade, mas espalhava vida, espalhava produtividade. Levante as suas mãos, eu preciso entregar esta palavra para você. Aonde corria sobre as águas morte e esterilidade, Deus está sarando nesta noite e está correndo sobre estas águas, sobre esta fonte, vida, vida, vida e produtividade. Vai ter vida e produtividade, vai ter vida e produtividade, vai ter vida e produtividade, vai ter vida e produtividade.
Alguém poderia dizer assim: mas antes essa água só gerava morte e esterilidade. Aí alguém dizia: é porque agora Deus aplicou sal nela e agora ela gera vida e produtividade para a glória de Deus. Alguém diz assim: essa casa só vai gerar morte e esterilidade. Alguém diz: essa casa só vai gerar morte e esterilidade. Esse casamento só vai gerar morte e esterilidade. Essa família só vai gerar morte e esterilidade. Mas Deus está dizendo: vai gerar vida e produtividade. Oh, glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Ele ainda tem sal. A terceira propriedade do sal é que o sal, ele serve como antisséptico. Mas a quarta propriedade do sal é que o sal provoca sede, irmão. O sal provoca o quê? O sal provoca o quê? Sede. E era isso que Jesus queria que os seus discípulos provocassem na vida das pessoas. Jesus queria que os seus discípulos provocassem na vida das pessoas sede. Mas Jesus queria que os discípulos provocassem nas pessoas sede pela verdade, sede de Deus, sede da palavra, sede do evangelho, sede da igreja. Ele quer que eu e você, como sal, provoquemos sede em alguém. Alguém precisa olhar para mim, para você e dizer: qual foi da fonte que tu bebeu tua água, porque eu quero beber dela também. Jesus provocou sede na mulher samaritana, mas ela foi para beber da água natural. Mas Jesus queria que ela bebesse da água espiritual. Oh, irmão, quem já bebeu da água espiritual sempre vai querer provocar sede em alguém, porque sabe que a sua vida pode ser transformada pelo evangelho. Quando a mulher foi pegar água no poço, Jesus disse: ah, mulher, se tu bebesse da água que eu te der, tu nunca mais iria tornar a ter sede, mas a água que eu te desse iria fazer dentro de ti rios de águas vivas. Aí a mulher disse: então me dá dessa água para que eu não venha mais aqui. Aí a mulher bebeu da água espiritual que Jesus deu para ela. Aí sabe o que ela fez? Eu preciso provocar sede em alguém. Eu preciso provocar sede em alguém, para que alguém beba uma gota desta água, porque uma gota da água do evangelho é suficiente para mudar o mundo inteiro. Aí ela chegou na sua aldeia com os samaritanos e disse: vinde, porque eu achei o Messias, ele me deu água. Sabe o que aquela mulher provocou nos samaritanos? Provocou sede. Ao meio-dia a mulher foi para a beira do poço de um jeito, mas voltou de um outro jeito. Eu imagino alguém olhando para a mulher dizendo: mulher, que água tu bebeu? Tu está falando diferente, tu está se comportando diferente, a tua conduta é diferente. E eu imagino ela dizendo: é porque eu bebi da verdadeira água, eu tive sede. Agora deixa eu perguntar aqui para nós, porque o evangelho é sal, irmão. Será que nós estamos produzindo sede nas pessoas? Será que eu estou produzindo sede nas pessoas? Será que eu estou produzindo nas pessoas sede de Deus? Será que você está produzindo nas pessoas sede da palavra, sede do evangelho? Ou será que alguém olha para mim, para você e diz assim: para ser crente como esse daí? Que é isso? É provocar o averso daquilo que Jesus nos chamou para fazer. E Jesus não nos chamou para interromper as águas dele na vida de ninguém, mas Jesus nos chamou para provocar sede e compartilhar da sua água. Jesus disse em João capítulo 7: quem tem sede vem a mim, e quem quiser beba de graça da água da vida. Você tem sede de Deus?
Você tem sede da palavra? Ou você tem perdido a sede de Deus e a sede da palavra? Você tem sede da igreja? Ou você perdeu a sede da igreja? Mas se você perdeu a sede da igreja, o Espírito de Deus vai provocar uma sede tão grande dentro do teu coração, que você vai dizer, como disse o salmista: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor. Ou você vai dizer, como o salmista disse no Salmo 122: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se você perdeu a sede de vir para a igreja, a sede de vir para a casa do Senhor, há um rio, disse o salmista, cujas águas alegram a cidade de Deus. O santuário do Altíssimo Deus está no meio dela, não será abalada. As águas de Deus provocarão uma sede insaciante em você, e você voltará a ter o prazer que um dia você já teve. Aleluia. Porque o sal tem essa propriedade de provocar sede. O nosso testemunho deve ser tal que faça outros quererem saber mais sobre Deus, mais sobre a igreja, mais sobre Jesus. A minha função e a sua função como sal da terra é provocar nas pessoas sede de Deus. Sede de Deus, irmão. Nós precisamos ter mais sede de Deus do que sede de qualquer outra coisa. No Salmos de número 42, o salmista rasgou a sua alma e disse: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Ele não disse: a minha alma tem sede de bens, a minha alma tem sede de posses, mas ele disse: a minha alma tem sede de Deus. Isso é tão sério que quando Lázaro estava sendo atormentado, ele disse para Abraão: permita com que Lázaro me dê só uma gotinha de água e coloque na minha língua. Oh, irmão, se você é sedento por essa presença, mergulha nessa presença, porque Deus levantou o profeta Isaías para dizer: derramarei água sobre o sedento e rios de águas vivas sobre a terra seca. Quarta propriedade do sal é que o sal causa sede. Alguém deve olhar para mim e para você e ter sede de Cristo, irmão. Alguém tem que olhar para mim, para você, para o nosso testemunho e dizer assim: como Deus mudou ele, como Deus mudou ela, eu também preciso beber desta água. Última propriedade do sal é que o sal, ele tem uma ação de conservante. Nos tempos bíblicos não tinha esse sistema de refrigeração, irmãos. Não tinha geladeiras como nós temos nos dias de hoje, que conserva a carne, que livra a carne de putrefação. Mas era o sal que fazia esse trabalho. Quando Jesus diz para os discípulos que eles são o sal da terra, Jesus estava dizendo para os seus discípulos que eles deveriam conservar os pecadores mortos em seus delitos e pecados, anunciando a palavra de Deus. Mas Jesus disse: não apenas vós sois o sal da terra, mas Jesus também disse: e se o sal for insípido, se o sal for insípido, com que se há de salgar? Ou seja, se o sal perder a sua utilidade, com que se há de salgar? O sal, ele perde o sabor por 3 processos. Quantos processos? 3. Primeiro processo que faz o sal perder o sabor é a adulteração. Quando o sal ele é adulterado, misturado com outras composições químicas, ele perde o seu sabor, ele perde o seu propósito, porque ele foi adulterado. Segundo processo que fazia o sal perder o seu sabor era o processo da contaminação. Quando o sal ele era misturado com outros componentes, ele se contaminava. Porque nos tempos bíblicos o sal, ele era buscado nas profundezas do mar.
Ele era buscado especificamente no Mar Morto. Mas quando os recolhedores de sal tinham pressa, eles pegavam um sal de pouca qualidade e misturava com uma espécie de outro tipo de pó branco. E isso fazia com que o sal se contaminasse e o sal perdesse o seu sabor. É por isso que alguns crentes, eles se tornam insípidos como sal, porque sofreram um processo de adulteração, sofreram um processo de contaminação. Outro processo que fazia com que o sal perdesse o seu sabor era a infiltração. Se algumas coisas se infiltrassem no sal, ele perdia o seu sabor. Nos tempos antigos, isso acontecia quando o sal era diluído em outros componentes minerais e químicos que sobrepunham ao sal verdadeiro, tornando suscetível à deterioração. Ou seja, o sal, ele perde ou ele falha em cumprir a sua tarefa quando ele se torna insípido. Aí Jesus dá a resposta dizendo: para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. O sal, quando se tornava insípido, ele deixava de ser um agente de mudança, um agente de transformação, e passava a pavimentar estradas para serem pisados pelos homens. E quantos crentes, quantas pessoas se tornaram insípidas, estão sendo pisadas, mas nesta noite Jesus está dizendo: eu te chamei como sal da terra. Não deixe com que o sal que há em você perder o seu sabor, perder o seu propósito, mas cumpra o propósito de Deus como sal. Amém. Amém. Quem é sal da terra aqui? O Senhor nos chamou para sermos sal, irmão. Mas Ele não nos chamou para sermos sal somente dentro do saleiro. Porque há pessoas, e eu falo isso com temor de Deus no meu coração, ou às vezes nós praticamos isso, às vezes só somos sal dentro do saleiro. E quem disse que Jesus nos chamou para sermos sal somente dentro do saleiro? Ele disse: vocês são o sal da terra. Se o sal se conservar somente dentro do saleiro, ele não terá efeito nenhum. Mas o sal precisa ser usado, o sal precisa ser aplicado. Você precisa ser usado aqui dentro também, mas você precisa ser usado lá fora também. Não basta ser usado somente aqui, precisamos ser usados lá fora também. Há um homem na Bíblia que queria ser sal somente dentro do saleiro. Jonas só queria ser sal dentro do saleiro. Nos dias de hoje, Jonas só queria ser sal dentro da igreja. Mas Deus sabe como espalhar o seu sal, irmão. Ele tentou fugir daqui, tentou fugir dali, comprou até passagem, mas Deus chamou Jonas para ser sal fora do saleiro, para ser sal em Nínive, que tem muitas vidas em pecados, consumidos pelo pecado, sofrendo a deterioração do pecado. É isso que Ele quer de mim e de você. Ele quer que nós venhamos a ser sal fora do saleiro. É sal aqui e é sal lá também. É temperar aqui e temperar lá também. É conservar aqui e conservar lá também. É provocar sede aqui e provocar sede lá também. Amém? Quantos recebem essa palavra? Diga amém.